Bem, pessoal, eu vou fazer um vídeo a respeito disso aí, que eu estudei um pouco sobre isso aqui, muito na realidade sobre isso aqui, sobre o óleo de cozinha aqui, né? Vocês estão vendo aqui a imagem que eu fiz aqui com AI, né? Eu pedi pro ChatGPT fazer as imagens pra você entender como é que funciona. Tá? Porque não vai achar na internet, tipo, o ChatGPT. Existem 3 tipos de fogo. Tá? Um amarelo, um laranja e um branco, que é o pior que tem. Eu vou explicar o porquê que cada vez, pra vocês que não sabem, pra estar sabendo o que acontece. Tá. O amarelo é o mais fraco que tem, então até dá pra você pagar dentro da sua casa. Só que eu não recomendo você fazer do mesmo jeito. Por que não? Porque, mesmo assim, ele pode estourar por qualquer coisa que você jogue nele. Tá? Por quê? Sim. Qualquer coisa que você jogar nele pode explodir. Se ele ficar aqui já. Mas aqui ele já começa a ter reação mesmo no amarelo. Mesmo que você consiga apagar ele, tem hora que ele não vai, que ele vai ficar muito, ele não aguenta mais e vai tentar se soltar dali. Tá? O próprio óleo que faz isso. Tá? Sim. Por quê? Aqui eu falei aqui o seguinte, pra quem prestou atenção. Eu sei que não é todo mundo que se interessa por isso, né? Porque o foco do canal não é isso. Eu falei isso, tipo de fogo. As cores deles não são a mesma coisa, e ficando pior dependendo da mudança de cor. E sim, é real, tá? Eu já vi várias pessoas passando por isso. Amarelo, a cor quando ele já se inicia geralmente fica amarelo. Sim, pode ser que às vezes ele fique um pouquinho alaranjado, mas se ele não fica laranja, não é a mesma coisa, tá? Se ele ficar laranja e começar a ficar parado, não ficar se mexendo, então já começa a levar ele fora da sua casa. Tá? Porque ele pode explodir, tá? Porque ele vai virar uma bomba, eu vou explicar o porquê ele virar bomba, ele não vai mais ser óleo não, tá? Por quê? A partir dos 300 graus ele vai começar a ficar assim, aí você vai ter que ter 3 vezes um copo para apagar o primeiro, nunca um, porque se você jogar um só, porque pra você ter noção, como é que eu vou explicar, pra você entender, mas vai ter um outro porém ainda por cima que eu vou explicar o que acontece, tá? Se fizer errado, explode. Tá? Por isso que você nunca vai fazer dentro da sua casa. Jamais faz dentro da sua casa. Tá? Aqui o amarelo. A cor dele se inicia geralmente quando não chega a 5 minutos. Ele acabou de pegar fogo. Ele não vai ficar outra cor, a não ser que demore um tempo. Ele vai ficar amarelo. Tá? Assim, normalmente, dá pra você apagar no momento que iniciou o fogo, dá pra você jogar qualquer coisa que apaga. Contanto que não tenha muita reação no seu óleo. Tá? Se o seu óleo não reagir muito, bom para você, com qualquer coisa que está aqui nele. Agora, se ele tiver muita gordura e muito ácido linoleico, que vai se juntar, que também é um ácido graxo, que é a gordura, vai se juntar com ele. É aí que tem o problema. Bastante atenção. Tá. Vai ser 2 bombas de gordura ao mesmo tempo. Tá, sim. Por que 2 bombas de gordura? Era para ser uma só, mas essa porcaria desse ácido vai fazer ser 2. Por quê? Eu vou explicar já o porquê. Espero terminar o laranja. O laranja, o que ele faz? Começa a ficar perigoso a partir do laranja. Cuidado se ele ficar laranja aí. O perigo vai começando por aí. Quando ele chega, tá certo? Quando ele chega a mais de 5 minutos, ele pode ficar laranja e o fogo mais que isso. E o fogo dele começa a ficar invisível e explodir com as coisas que você jogar nele. Qualquer coisa que você jogar nele, na maioria das vezes, sempre vai explodir nele. Por quê? O que acontece? O óleo de cozinha, ele é diferente do combustível. Tá? Ele não é a mesma coisa. Ele é viscoso e ele tende a ter a reação que explode com quase qualquer coisa jogar nele. Tá? Pode ser que você taque açúcar, sal, essas coisas, ele exploda também. Sim, mas é normal acontecer isso. Contanto que seja alguma coisa que resfrie ele. Agora, se for combustível, é morte. Tá? É morte. Não pode jogar nada que seja combustível. Morre. Não pode, cara. A explosão de uma coisa é resfriando. E a explosão de outra coisa é combustível. Não é a mesma bosta. Se você pensar com a mesma coisa, você falece. Então já tô avisando você para não jogar combustível nele, que você morre. Não pode fazer isso. Tá? Com um você sai vivo, com o outro você sai morto. Tome cuidado com isso. Tá? E a chance de você sair morto jogando combustível é 99%? Então, o pior que tem que é o branco. Vou explicar quando ele fica branco. Nossa, é pior que tem. Já viu uma bomba atômica nessa casa aí. Vai explodir, parece uma faísca de bomba atômica nessa casa, quando o óleo ficar de joelho. E eu vou explicar por que acontece isso. Branco, perigo. Se ele ficar branco, cai fora da tua casa. Porque eu já vi várias vezes gente explodindo com esse motivo aí. Mas isso só vai acontecer só se o fogo dele ficar pegando muito tempo fora do fogão. Fora do fogão não, dentro da frigideira. Tá. O que acontece? Vou falar umas coisas erradas que você não pode fazer ou que você está fazendo errado. Sempre tem que ter umidade. Depois eu vou falar pra você o porquê. Tá. Não só cortar o oxigênio só não vai adiantar. Mesmo que pode ser que segure ele um pouco, mas ainda assim não é muito confiante. A partir do branco, você não pode errar. Tá. Perigo. Esse é o pior tipo de cor. É o branco.
que ele vai ter. E se você ver ele ficar branco e seu fogo ficar brilhando, ele começa a ficar fumegante. Sabe o que é fumegante? Ele fica brilhando, sabe? Fumegante. Fala o que é isso? Fica brilhando, sabe? O óleo de cozinha começa a ficar bem branquinho, bem brilhando. Só que ele não vai se mexer, ele vai ficar só subindo pra cima. Você já viu vários vídeos, eu tenho certeza, fazendo isso. Aí começa a ficar a situação mais perigosa dentro da sua casa, vai ser quando ficar de jeito. Vai por mim, já vi várias pessoas passando raiva com isso. Tá. Esse é o pior tipo de cor que ele vai ter. Você vê ele... Calma lá. Perigo, esse é o pior tipo de cor que ele vai ter. E se você ver ele ficando branco, e seu fogo fica brilhando, e subindo pra cima, crescendo, sai da casa imediatamente, nem tente pagar ele ali mais. Pois qualquer coisa que tu jogar nele vai fazer ele explodir. E sim, realmente ele pode explodir com quase qualquer coisa que você joga nele. Tá. Qualquer coisa. Porque a reação dele ele vai estar muito sensível a quase tudo. Ele fica muito sensível para ele esquentar. Mais sensível que gasolina. Tá. Muito sensível. Você não tá ligado. Tem gente que fala... Tem uns caras que falam que pode tacar até pedra nele que ele tem hora que ele explode. Sim, não sei se é verdade isso aí. Não sei se é onde que eu li isso. Eu sei que falou que se tacar pedra no óleo quando tá pegando fogo ele explode, mano. Então, ele fica muito, muito sensível a quase tudo. Tudo que tacar nele vai explodir. Tá? Sim. Quase tudo. Contanto que você não mexa nele, é difícil isso acontecer. Por isso que eu vou falar pra você não mexer nele até você sair fora de casa. Tá? Não tacar nada nele até você sair fora de casa. Por favor. E te garanto, a explosão... Eu já pulei. Vamos falar de novo. Depois eu termino de falar a explicação. Branco, perigo, esse é o tipo de cor que ele vai ter e vai ficar branco. E o seu fogo fica brilhando, subindo pra cima, crescendo. Ele não para de crescer. Mas depois ele vai ter uma hora que vai ficar mais fino. Da casa imediatamente. Sai da casa imediatamente, pois qualquer coisa que tu jogar nele pode fazer ele explodir. E te garanto que a explosão será enorme. Ele definitivamente vai parecer como um metal inflamável explodindo. E realmente parece mesmo. E é exatamente por esse motivo que você devia levá-lo pra fora de casa, pois essa coisa está imitando isso, só que pior. Por que está imitando metal inflamável, só que pior? Porque é uma bomba de gordura. E por que isso acontece? Por que o óleo está virando uma bomba de gordura? Você pode me explicar? Por causa da própria porcaria do ácido lá. Tá. Pode parecer que esse ácido linoleico é uma vitamina, só que tem muito dele em excesso. Tá. Fala que ele é bom pro corpo, mas é péssimo no fogo. Tá. Por quê? O que vai acontecer? Como o óleo já vai estar pegando fogo e vai estar com uma explosão de gordura guardada nele, diferente da gasolina que não tem gordura, ele tem gordura, muita gordura. Ele já tem muita gordura e vai criar bomba de gordura quando estiver muito alto. O próprio óleo de cozinha vai fazer isso. Aí o ácido, como ele também é um ácido graxo, que também é gordura, vai piorar a situação por misturar com o outro ácido, que não era para outro gordura, que não era para misturar, ele tá misturando. Aí acontece, como eles vão se misturar, a explosão vai ser em dobro, que não era para estar acontecendo. Tá, então. Por quê? Se fosse só uma gordura, de boa, mas são duas. Aí piorou a situação. A explosão não ia ser tão feroz que não ia ser hoje. Tá. Não importa que você coloque pouca quantidade de óleo, ele vai explodir do mesmo jeito. Literalmente por culpa dessa bosta desse ácido que tá junto com ele. Um dos motivos. Tá, que eu considero que acho que é. Que acho não, que tenho certeza que é. O ácido linoleico, que falam que é vitamina, pra mim é um perigo também. Esse negócio além da gordura, que em si já é um perigo, né? Já é perigoso dentro do nosso corpo, imagina fora. No fogo, pior ainda. Gordura perigosa. Até no fogo é gordura perigosa, pra você ter noção. Explode mais que gasolina essa porra aí. Desculpa falar isso. Acontece. Tem mais de 5.000 de ácido linoleico, né? Só de você ver no seu óleo de cozinha. Você pode ver no seu próprio óleo de cozinha, tem isso aí. Aí que é bosta. Falou que só dá pra dissolver ele nele mesmo em álcool e nos outros em combustível, que não era pra fazer, mas tá fazendo. Dissolver em combustível no fogo é mentira. Vai matar. Não pode fazer isso. E antes também não adianta, porque a dissolução dele não muda. Dissoluir vai fazer só ficar pior. Tá? Porque, que nem eu falei, ele vai se misturar com outro combustível e vai explodir mais forte. Não vai adiantar. O que vai acontecer? Não pode jogar nada que seja químico nele quando ele estiver nesse estado branco ou laranja. Nada que é químico, sem ter certeza que pode jogar. Tá, vai jogando sabão, essas coisas nele, não pode jogar nada. Tá. Dentro da sua casa, não. Ele vai explodir. Tá, sim. Aí ele vai ter a bomba de gordura. Tá, quando vai acontecer geralmente? Dependendo de quanto calor vai subindo. Pode ser que às vezes seja antes. Não tome cuidado. Geralmente, quando o óleo de cozinha vai esquentando por muito tempo, ele vai começar a ficar bem furioso.
E vai esquentando também a sua gordura. E é um dos outros motivos que faz explodir pior que a gasolina dentro dessa casa. Igual eu falei, sim, na sua própria casa você tem uma bomba, você não sabe. Pior que gasolina, um óleo de cozinha. É uma bomba isso aí, meu amigo. Não é óleo, não é a bomba. Vai por mim, é uma bomba. Quando ele ficar branco, você vê a bomba atômica na sua cara. Mano, tem a vez, quando ele tá branco, eu já vi uns caras fazendo um vídeo, ele parece uma bomba atômica. Se jogar alguma coisa nele. Imagina se jogasse combustível. Nossa, tava morto. Por isso que eu falo pra você nunca fazer isso. Tá? Eu já vi uns caras atacando. Só que ele saem vivo, o negócio de tacar combustível sairia morto. Se você tacar água, a probabilidade de você sair vivo pode ser muito alta, mas se você tacar combustível, você falece. Adeus. Tá? Você morre. Tá? Não faça isso. Tá? E como você acaba com ele? Aí eles explodem dentro da sua casa e nunca mais jamais ser pagados dentro da sua casa. Sem ter unidade. Umidade, não unidade, escrevi errado aqui. O povo corrigir. É quase impossível apagá-las por completo. Apesar deles reagirem com ela, eles também reagem com umidade, mas só que sem ela também não dá pra fazer nada. Porque nada segura ele. Sem ser umidade. Eles começam a ficar mais calmos depois e param. Escrevi errado de novo. E param de explodir. Agora, se não tiver umidade, ele vai explodir, que é no caso da casa, se já estiver cheia de óleo, por exemplo, e ele explodir, você morre. Sim. Se, por exemplo, não tem umidade na sua casa tudo coberta de óleo, o óleo de cozinha explodir, você falece. Você tá entendendo? Por quê? Se não tiver umidade, você morre. Tá? Mesmo que você não tenha jogado nada nele, se tiver óleo, cheiro de óleo, só vapor de óleo na tua casa, você morre queimado. Porque a explosão, se ele tiver laranja, principalmente se ele tiver branco, uma explosão, se tiver sua casa cheia de óleo, tchau casa e tchau você. Sim. Porque ele vai parecer a bomba atômica quando ele tá branco. Mano, não é brincadeira, cara. Tô falando sério pra você. Se ele ficar branco é um perigo, mano. Eu já vi uns vídeos dos caras fazendo isso aí. Nunca tente apagar ele dentro de... errado. Dentro de casa. Sempre saiam e vão para o local isolado, que não tenha nada. Tá? E sem nada para queimar ou explodir. Lá o mesmo vale para qualquer outra coisa que estiver pegando fogo na sua casa. Qualquer coisa. Até madeira. Vamos supor que uma madeira sai pegando fogo dentro da sua casa e rola pro gás. O que você vai fazer? Tu morre, explode, do mesmo jeito. Então nunca jamais apague nenhum incêndio dentro da sua casa. Sempre fora. Em lugar isolado. Tá entendendo, meu amigo? Não vai fazer nenhum incêndio dentro da sua casa. Sempre fora. Tá. Vamos explicar o que o amarelo, o laranja faz cada um deles. E o branco, que é o pior que tem, pra você entender. E pra você não fazer merda. Tá. Vou começar pelo amarelo, que é o mais fraco, né? Pelo que me parece, né? Mesmo assim, pra mim é um perigo. Vamos pegar a semática, não dá pra deixar na tela cheia? Não dá pra deixar em tela cheia isso aqui, não? O óleo de cozinha amarelo, vamos explicar o que ele faz. Ele provavelmente é difícil dele explodir muito, tá? Tem gente que eu já vi cozinhando que adiciona óleo nele pensando que apagou. Na realidade, tu não apagou ele, tá? Você pensa que você apagou ele, tá? Mas na realidade você só fez ele ficar parado por um segundo. Um tempo depois, se a casa de voltar, como não tem umidade no óleo, ele pode explodir pior. Por quê? Apesar de gente, eu já vi gente falando, joga óleo frio em cima dele, isso é uma mentira. Por quê? Se tiver no comecinho, dá até pra você tacar, mas depois que ele ficar branco, você fazer, você morre. Se ele tiver, dependendo da explosão, se ele estiver explodindo já, se ele explodir, você tacar óleo nele, você morre queimado. Não pode fazer isso. Tá. Por quê? Sim, você morre. Não faça isso, cara. Tá. O amarelo é o mais fraco. Aí é difícil ele, às vezes, parecer que ele reage com o óleo, mas ele vai reagir do mesmo jeito. Pode ser que ele demore um tempo, ainda mais se tiver muito oxigênio no local, apesar de não ser só o oxigênio que vai alimentar ele. Tá, e sim o calor também. Tá, o que acontece? Não vou atacar detergente nele que não resolve nada. Tá, mesmo que dissolva ele já é uma bomba. Tá, bomba não se segura com detergente. Já tô falando pra você não tacar dentro da sua casa isso aí. Se for pra atacar esse, tem que ser fora. Tá? O branco, o pior, eu vou deixar ele falar por último, que esse é o que mais pode destruir sua casa e você também. Tá? Vamos falar do normal aqui. Aqui tá diferente. Tá diferente aqui o fundo, porque o AI mudou o fundo, tá? AI, não pergunte, é AI que mudou o fundo, tá? Pra não ficar igual. Tá? O amarelo, geralmente, ele vai ficar se mexendo de um lado pro outro. O fogo ele começa a ficar se mexendo. Ele pode ficar um pouquinho laranja, mas ele continua se mexendo. O perigo vem quando ele ficar só laranja e parar de se mexer. Ele vai ficar reto.
Aí depois vai ficar branco, aí que vem um perigo da bomba. Tá, por quê? Vamos explicar o amarelo primeiro, depois vou explicar o pior que tem, que é o branco. Tá, ele vai ficar fosforescente, brilhando. O último aqui, o pior que tem, já leva ele correndo da sua casa. Não, contanto que você não taque nada nele, ele não explode. Agora, se você tacar alguma coisa enquanto isso, ele não explode. Contanto que não tenha nada inflamável no local, e não tenha vapor de óleo nenhum escorrendo no ar, acho que e muito oxigênio, ele não vai explodir. Fora da tua casa, mas e se tiver oxigênio fora da minha casa? Tô falando de oxigênio acumulado nele. Tá entendendo? Agora aqui que tem um problema, tá? Bastante atenção. Quando ele tá amarelo, ele vai queimar normalmente, tá? Ele vai ficar pegando fogo na frigideira normal. Às vezes dá até pra você pagar ele com todas as coisas que você joga. Só que às vezes açúcar pode ser e sozinho pode ser que seja ineficiente, tá? Se ele estiver explodindo, tá? Porque vai ser tarde demais quando ele explodir, tá? Que vai ser no branco sozinho, vai ser difícil. Não dá nem até essa. O que acontece no amarelo? O amarelo é o mais fraquinho deles, porém, mesmo assim, ainda é perigoso. Mesmo sendo porque ele ainda tem uma bomba de gordura nele guardada. Como que você sabe? Quando ele tem um ácido leico nele, ele vai esquentar um ácido leico, que é a gordura. Tá? Lênico, né? Aí, essa gordura vai se misturar com o outro. Tá? Aí, uma exposição que os dois tá pegando fogo e vai criar a bomba de gordura, o ácido linolênico. Falou? Vocês falam que não é perigoso, mas é. Tá. Falar que não é perigoso, mas é. Tá, vou explicar o porquê. O ácido linolênico em si é um ácido graxo, de gordura. Né? Aí ele vai, como ele se mistura com a gordura do óleo de cozinha, junto com o próprio óleo, e o metal que já está pegando fogo, junto com o óleo, né? Que está quente no caso, né? Muito, muito quente. Vai acontecer que você vai ter 4 incêndios. Pensei que era só 3, mas pelo visto é 4 incêndios em 1. Olha pra você ter noção. Por isso que ele faz essa bomba na sua casa. 4 incêndios num só, cara. Então, óbvio que ele vai explodir na sua casa. Com qualquer coisa que você tacar nele. Tá entendendo? Então, o que vai acontecer? Se pelo menos não tivesse esse ácido, pelo menos acho que reduziria um pouco. Tá? A explosão dele mesmo. Porque acho que se reduzisse a gordura diminuiria um pouco. Não tanto, mas diminuiria mais do que está explodindo agora. Na realidade, acho que diminuiria sim. Mas o que vai acontecer? Mesmo assim que ele esteja amarelo, você leva ele fora dessa casa. Não tente apagar ele de jeito nenhum dentro dessa casa. Sempre a distância de 2 metros. 2 metros com mangueira. Tá? Nunca perto dele. Tá? Por que não perto? Porque ele vai explodir. Qualquer coisa você tacar nele, porque ele vai virar uma bomba de gordura. Tá? Sim. Ainda mais se ele estiver branco. Já vou explicar o porquê. Quando ele tá amarelo, às vezes é difícil dele explodir. Mas mesmo assim, não é bom arriscar, né? Leva ele fora da tua casa correndo. Nunca na tua vida chegue perto dele para tentar apagá-lo. Por quê? Porque a reação dele, qualquer coisa que você tacar, ele tá muito, muito, muito sensível. Tá? Entendeu? Muito, muito, muito sensível. Qualquer coisa que você taque nele, quase. Então, não fique perto dele de jeito nenhum. Tá? Fique muito distante. Tá? E num lugar que não queime nada. Tá? Eu vou ensinar vocês a fazer um abrigo anti-explosão disso aqui, que vocês vão saber como é que faz. Senão, para vocês não explodir a casa, vocês fazer esse negócio aí. Tá. Principalmente se ele tiver ficado branco, né? Porque acho que até ali não adianta chamar ninguém, nem bombeiro, nem nada, que já é tarde demais. Se ele ficou branco, já era. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado com esse negócio dentro de casa. Tenta fritar, tem frigideiras, dá pra você fritar sem usar óleo. Aqui em casa tem uma delas, você consegue fritar ela sem você precisar usar óleo, aí não acontece esse tipo de acidente, porque não vai usar óleo. Tá? Quando o óleo de cozinha fica muito, muito tempo, ele vai pegar fogo. Tá? Ele vai começar a virar essa bomba de gordura, porque ele tá muito, muito, muito quente. Ele vai ficar muito, muito, muito sensível. Tá? Nesse momento que ele tá muito, muito quente, por isso que ele reage quase tudo, exatamente. Ele explode, sim. Ele tá muito, muito sensível a quase tudo. Então você não vai tacar dentro da sua casa de jeito nenhum, quando ele estiver muito, muito quente. Ou qualquer coisa quase que você tacar nele vai explodir. Vai por mim. Ainda mais se for combustível. Não faça isso. Se fizer uma outra explosão misturar com ele, cara, vai ser uma bomba. Que vai te assar a vida. Não faça isso. Tá? Vai por mim. Não taca nem ele mesmo nele.
Tá, não faça isso. Tá, vamos falar do amarelo, terminar o amarelo, vamos falar do laranja. O amarelo ele vai ficar assim normal e ele é diferente do laranja. Aqui ele tá subindo, só que ele vai ficar mexendo para um lado ou para o outro. Ele vai ficar andando. O fogo, quando ele tá normal, no comecinho, ele começa a ficar andando. Aí ele não é tão perigoso, mas mesmo assim ele vai começar a ficar subindo para cima. Quando ele ficar muito quente, vai subindo. E vai subindo e vai deixando de ficar se mexendo. Por que isso acontece? Porque ele tá virando um pavio de bomba. Você pode notar que ele vira um paviozinho de bomba. Não parece? Parece sim, olha bem. O óleo, no comecinho, você vê que ele vai se mexendo, depois ele vai se juntando, e vai subindo, reto, tudo junto. Aí ele vai virando uma bomba. E é por esse motivo que eu falo pra você não apagar ele dentro dessa casa, porque ele vai virar uma bomba. Tá. O que vai acontecer agora com isso? O amarelo também, não tente apagar nenhum deles dentro dessa casa. Tá? Porque isso pode explodir. Apesar do amarelo ser raro isso acontecer, vai ser o laranja mais o branco. Agora vamos falar do laranja. O amarelo, dá até pra você tacar algumas coisas nele, sal, essas coisas, água, você consegue. Isso vai ter, eu vou explicar como você vai fazer pra acalmar ele e apagar ele por completo. Tá. Mas não vai ser dentro dessa casa. Você vai fazer isso. Acalme-se. Jamais vai ser dentro dessa casa. E num lugar que tenha pessoa ou alguma outra coisa. Nunca vai fazer isso. Tá. Quando ele tiver laranja, quando ele tiver branco, só vai ter 3 saídas só pra você fazer. Ó, pra você ter noção. De tão perigoso que essa bosta aqui. Não parece, mas é mais perigoso que gasolina esse negócio aqui. Pra você ter noção. Vamos falar do laranja agora. O laranja começa a ficar o perigo em si. Por quê? Às vezes pode ser que você veja também no branco isso acontecer, dele ficar invisível. O laranja ficar muito invisível a partir do laranja. Ele pode parecer um pouquinho com o amarelo, ficar se mexendo um pouco, mas depois ele vai subindo também. No comecinho pode ser que ele pareça que esteja um... Entendeu? Tá entendendo? Aí quando ele fica laranja, pode ser que ele comece a ficar invisível. Por causa dos pode ser por causa do próprio vapor dele, ou por causa do próprio fogo que ele tá mexendo. Que ele parece já uma bomba em si. Aí, o que vai acontecer? Pelo visto, caiu a live sem estar fazendo nada. O OBS cai sozinho. O OBS fica caindo sozinho. Como é que eu vou explicar pra vocês aqui? Ele não para de cair, cara. Não sei porque ele tá caindo desse jeito. O laranja vai fazer o quê? Seguinte, por que o laranja é pior que o amarelo? Porque ele vai começar a explodir muito a partir do laranja. Tá? Porque ele tá muito mais quente do que o amarelo. Bastante atenção. Ele não é igual a gasolina. Ele tem 3 tipos de fogo. Tá? Ele para no branco, mesmo assim a explosão dele é mais perigosa que os outros dois juntos. Vou explicar o porquê. Tá? A partir daqui, todas as gorduras, a frigideira e o óleo vão estar muito mais quentes do que o normal. Esse aqui é o fogo normal, quando tá quente normalmente. Esse aqui é um fogo médio. E esse aqui é o fogo quando tá bem quente mesmo, que é o branco. Tá? Aqui quando ele tá médio, mais ou menos assim, ele vai começar a explodir qualquer coisa que você taque. Tá? Incluindo umidade. Tá? Mas isso é normal. O que não é normal, dentro da sua casa não vai ser normal. Sempre fora. O que acontece aqui? Quando você jogar combustível ou qualquer outra coisa que libere vapor de óleo com ele, que o bicho vai ficar perigoso mais do que já é. Por quê? Porque ele vai misturar essa explosão com a dele e vai ficar pior. Tá? Se você pensou que misturar a resposta, você está enganado. Vai piorar a situação e vai acabar te matando. Te mata. Tá, cuidado. Aí vai começar a ficar invisível. Tá, o fogo dele fica invisível. Tá. Pode ser que às vezes você pode ver ele um pouco no branco. Mas é difícil você ver no branco, é mais no laranja, mas ele vai ficar muito invisível. Se for em panela cheia de óleo, às vezes pode ser que frigideira é difícil, mas em panela cheia com muito óleo isso acontece. Tá, já vi uns vídeos dos caras fazendo assim e fica desse jeito mesmo. Tá. Aí, como você não vá tentar apagar ele perto de gás ou qualquer coisa que queime, tá? Porque ele vai explodir. Tá. Sempre de distância de 2 metros ou mais. Tá? Nunca perto dele. Não jogue nada perto dele. Se, por exemplo, eu quero jogar alguma coisa para apagar ele. Nunca perto dele. Tá? Porque ele vai explodir. Tá? Mas eu vou explicar um jeito de você fazer isso dentro da sua casa para que não exploda. Tá? Bastante atenção. Tá? Para não cometer erro. Não é simplesmente pegar e jogar. Tá? Não é assim que funciona.
Por isso que eu coloquei um negócio vermelho aqui, ó. Coloquei até um negócio vermelho aqui pra vocês verem. Tá. Coloquei um negócio vermelho aqui nele pra vocês, as letras vermelhas pra vocês notar. O porquê tão perigoso que ele era. O outro aqui tá amarelo, ó. Amarelo é alerta, tá? O branco é normal, o amarelo é alerta, pra não jogar nada nele. E o branco também não. Por que que existe muito acidente ocorrendo isso? Porque as pessoas não sabem que não pode fazer errado isso aqui e a distância que tem que tomar. Aí acaba explodindo dentro da sua casa. Ele não é igual a combustível normal, diesel, etanol, gasolina. Eles são óleo, mas ele é viscoso e é diferente. Tanto que, apesar de parecer, eles não se misturam com o outro. Você sabia disso? Mesmo eles parecendo do mesmo, eles não se misturam. Não se misturam, tá? Aí, cuidado com isso, não é a mesma coisa, mas mesmo assim eles são inflamáveis. E esse que é o perigo. Se você notar, ele já é diferente, ele precisa de 300 graus para pegar fogo. A gasolina pega menos 4 graus. Tocou na gasolina e pega fogo. O óleo cozinha demora pra caramba pra pegar fogo. E é por isso que é mais perigoso a gasolina. Primeiro que ele faz a imitação barata da lava. Tá? Ele parece muito com a lava, o óleo de cozinha. Você joga água na lava, ela explode também. Cuidado, tá? Outro motivo também. Dentro de casa, por isso que você vai fazer dentro de casa isso aí. Tá? Perto, nunca. Sempre distante de 2 metros ou mais. Por que 2 metros ou mais? Por você ter muito distante, que pode ser que ele mesmo que explode. Ele mesmo que explode. Ele tá muito, muito sensível. Nada faz ele explodir. Você pensou que porque eu taquei isso faz explodir? Não, é ele mesmo que se solta. Ele não aguenta e simplesmente fala, vou cair fora. Bum! Tá entendendo? E explode. Entendeu? No amarelo é difícil dele explodir. Tá? Mas mesmo assim não recomendo você fazer. Tá? Dependendo do que óleo que você usa, pode ser que ele, entendeu? Exploda um pouco. Não igual aos outros, mas vai saber o que modificar no óleo, né? O branco é o pior que tem deles, por quê? Ele não vai, é difícil ele ficar invisível. Ele vai começar a ficar subindo, subindo igual uma bomba, igual um pavio de bomba. Subindo, subindo. Se tiver uma panela com muito, muito óleo, que eu recomendo não fazer isso, quem coloca muito óleo numa panela tem que se matar. Desculpa falar isso aí. Já é pior na frigideira, imagina uma panela. Então, né? Aí acontece. Ele vai explodir. Tá? Ele tá muito, muito, muito mais sensível que os demais. Muito demais sensível. Se você tacar gelo, então, nele, nossa! Aí que o bicho vai querer explodir mesmo. Porque como ele vai tomar um choque térmico com isso, ele vai ter uma reação e vai querer explodir. Também. Tá. Nossa, jogar gelo nele quando ele tá assim é a pior coisa que você faz. Mas você tem que colocar. Não dentro da sua casa, é claro. Nossa, o cara, ele pira, mano. Toda vez que... É normal ele explodir quando tiver alguma coisa que resfria, ele é normal. Como ele tá muito, muito sensível, ele reage até porque ele resfria. Pode parecer que não seja normal, mas é. Você fala, mas ele tá explodindo? Sim, mas a reação dele faz isso mesmo. Tá, com quase tudo que você tacar nele ele faz isso aí. Principalmente se você tacar combustível, aí a reação vai ser pior. Você vai fritar. Não vai ter só reação. Você não vai nem dar tempo de você ver a reação, você some. Você taca combustível ali, você some. Sobra nada de você, meu amigo. Nada. Corpo, nada. Capaz de você ficar... Não sobrar nada do seu corpo. Tá. Não tá combustível quando tiver branco. Tá, morte. Tá. O branco, ele tá muito, muito mais quente que os demais. Ele tá fumegante. Ele vai ficar brilhando, 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 brilhando. Aí vai parecer uma bomba. Parece metal inflamável. Só que pior. Sim. Porque ele vai ser uma bomba de gordura. Ele vai virar uma bomba de gordura com ácido... Graças ao outro ácido linolênico que tem muita quantidade dele. Não sei porque tem tanta quantidade dele assim. Deve ser do próprio óleo ou modificar as quantidades. Porque para ter um absurdo disso aí nele, já reage com umidade ele. E não só com umidade, não é só com água que ele reage. É normal ele reagir com quase tudo. Ele reage violento com quase tudo que você taca nele. Isso é normal. Porém, apesar de reagir violentamente, sem umidade ele não vai se apagar por completo. E eu vou explicar o porquê. Ele não vai apagar por completo essa umidade. É quase impossível. Tá? Você diz, cortar o oxigênio dele pode ser que ajude ele. Por um tempo pode ser que pare. Mas como que você vai cortar o oxigênio de uma coisa que fica tão sensível até o toque? Uma suposição que o branco já tá explodindo. Aí você quer colocar a tampa em cima dele. Ele explode na tua mão. Como é que você vai fazer isso? Você morre queimado. Por isso que eu falei pra você, vou falar pra você não colocar tampa por acaso disso acontecer. Por exemplo, vamos supor assim.
O cara joga açúcar no óleo quando ele tá branco. Aí o óleo explode. Aí o cara quer segurar com a tampa de panela? Não vai segurar. Morre queimado. Porque no momento que o branco, então, não use tampa, se ele ficar branco. Acho que quando ele tiver amarelo dá até pra você usar, mas agora se ele tiver uma laranja e branco, difícil. Só se você conseguir controlar o laranja com a tampa, é difícil. Às vezes pode ser. Se ele explodir, não dá pra fazer isso mais não. No momento que ele explodir, você morre queimado se você tentar colocar a tampa. Então a tampa pode te matar também. Cuidado. Tá? Porque você vai estar muito próximo dele. E lembre-se, se ele explodir, você tentar colocar a tampa, você morre queimado. Cuidado. Tá? Não duvido que não tenha pessoal que já tenta sacar coisa nele e tenta colocar a tampa por cima. Não duvido. Não mexa nele. Quando estiver dentro da sua casa, não mexa. Sai fora da casa. Tá? Se estiver perto do gás, o branco, nossa, explodiu a casa. Por que o branco é o pior? O branco ele parece muito que metal inflamável. E em si já indica o perigo que explode, né? Parece metal inflamável, já sabe que é bomba já, né? E como é que você vai apagar ele quando tiver branco? Vou explicar. Como ele é óleo, quando ele estiver branco, o que vai destruir ele não é só oxigênio, tem que ter umidade. Ele é diferente. Se não tiver umidade, ele não vai acalmar. Tem que acalmar ele. Se não acalma, ele vai explodir do mesmo jeito. Tá, explode. Tá. Apesar dele explodir já em si por umidade, sem isso, a bomba vai virar atômica mesmo. Vai por mim. Se tiver muito oxigênio no local, então, e ele explodir, adeus local. A bomba vai se alastrar pelo local inteiro. Tá. Mas por que com umidade ele explode? Mas mesmo que eu tendo umidade, ele ainda vai sossegar. Mesmo que ele exploda, ele vai conseguir sossegar. Agora, se só tiver oxigênio e não tiver umidade nenhuma, já era. Morre. Tá. Porque nunca, jamais tente ficar perto dele. Muitas pessoas cometem erro tentando, por isso que eu falo para você não colocar tampa nem nada perto dele. Porque uma exposição que você já tem tacado alguma coisa que queira tampar com a tampa e ele já tem explodido, você morre queimado. Então, não tente tampar ele no momento que ele for explodir. Tá? Isso é morte. Tá? Dependendo do que você jogar lá. Se for inflamar. Nossa. Tem uns caras falando pra jogar óleo nisso. Olha as ideias. Cada coisa que eu escuto. Sim, com certeza. Parece que é normal. Parece que acalmou ele. Mas não acalmou, porque não tem umidade. Óleo tem umidade, meu amigo. Como é que você vai jogar uma coisa que não tem umidade nele? Eu acabei de falar que se você acalma com umidade, você vai jogar umidade nele. Como é que você vai acalmar ele? Ele não é a mesma coisa que os outros combustíveis que você vê. Ele não é o mesmo. Sem umidade ele não vai acalmar nunca. Apesar dele também explodir com umidade, ele não acalma. Vai ser perigoso do mesmo jeito sem umidade. Vai por mim. Mas não adianta ser pouca umidade para muito óleo também, que vai explodir do mesmo jeito. Tá? Imagina, 300 litros de óleo para 2 centímetros de umidade. Então, né? Aí, cara, aí pega fogo na casa. Não tem nem umidade para tampar nem metade do óleo? Então, para segurar a explosão desse aqui vai ter que ser muita água, meu. Mais nada vai segurar isso aí. A terra, se você colocar debaixo da terra, até dá. Eu vou explicar pra você como você fazer isso. É um jeito mais seguro de você fazer do que simplesmente jogar lá dentro, assim, avulso, na rua. Tá? Não é pra jogar na rua, tá? Eu tô falando que tem gente que pode ser que esteja fazendo. Não faça isso na rua, por favor. Faça isso em lugar que não tenha ninguém, nem carro, nem ninguém passando. Nem nada pra queimar. Se bem que é difícil dele se espalhar e que só se tiver uma floresta do lado dele, aí ele queima. Na grama, acho que até precisa pagar, mas agora, se não for muito. Agora aqui. O branco. Ele parece muito com metal inflamável. Por que ele parece? Ele tenta fazer a imitação disso. Mas ele já parece um pouco em si com lava do fato dele ser viscoso. E a lava ser meio massa. Ele já parece um pouco com a lava. Aí quando você já joga alguma coisa que resfrie ele já pira, ele fica loucão. E tenta explodir que nem a lava. E é por isso que ele explode na sua casa. Exatamente. Ele não está suportando o que você está fazendo. Então, para isso não acontecer, eu não recomendo que você faça isso dentro da sua casa. Isso é muito perigoso mesmo. Por quê? Ainda mais se tiver dessas cores que eu mostrei, principalmente o branco. Tá. Por quê, cara? Ele não vai mais ser óleo. Vai por mim, cara. Ele vai virar uma bomba de gordura. Ele vai explodir gordura pra ter quanto é canto. E ele mesmo que faz isso. Tá, sim. Por quê? A reação dele faz ele fazer isso é normal.
tá? Só que é perigoso, tá? Pode causar morte. Se ficar muito perto, pode causar morte. Se tiver muito quente ou se tiver... Como é que eu falo? Tiver muito combustível, muito oxigênio no lugar. Dependendo de quão próximo a pessoa esteja, dependendo do que tá ali, tá queimando. Tá. Por que ele não pode faltar umidade, mesmo ele explodindo com umidade? Eu vou explicar pra você o que acontece. Ele não fica calmo de jeito nenhum se não tacar umidade nele. Por quê? Não sei se você notou uma vez no OBS, do nada aqui. Como é que eu vou fazer o vídeo se eu não paro de cair o OBS? Vou ter que tirar uma coisa aqui. Tá, por que tem que ter umidade neles? Por que não pode ficar sem umidade? Porque isso é diferente. Bastante atenção para não cometer o mesmo erro. Apesar de você jogar umidade nele e explodir, você não vê que ele explode, mas ele vai ficando baixinho, vai ficando baixinho? Sim. A umidade vai tentando remover, apesar de ele reagir muito com a umidade, o ácido linoleico, a umidade vai tentar abaixar o calor dele e vai tentar sossegar e acalmar ele um pouco. Só que com pouca e ele muito, muito quente, ele vai explodir igual uma bomba, mesmo assim. E vai sair ele explodindo pra tu quanto é canto. É gordura explodindo. Tá? Explosão de gordura. Não é óleo pegando fogo, é explosão de gordura. Tá? Não é óleo pegando fogo. Apesar de parecer, é explosão de gordura. Tá? É o próprio óleo que vai explodir. Qualquer coisa que você taca, não é só com umidade que isso pode acontecer. Se você pensar, só com umidade acontece, você tá errado. Tá? Tem várias outras coisas que você taca nele que você pode fazer ele explodir do mesmo jeito. Não é só umidade. Você está errado, meu amigo. Está errado. Se você pensou que é só por causa da umidade, apaga isso da sua cabeça. Tá errado. Tá. Já vou explicar como que você vai se livrar desses 3 fogos ao mesmo tempo. Sim, eu vou explicar pra vocês. Já já. Quando ele estiver branco, ele vai ficar fumegante, vai ficar nessa bomba atômica, essa bosta. Aí qualquer coisa que você tentar atacar nele de perto, não faça de perto. 2, 3 metros de distância. Acho que quando ele estiver branco é melhor tomar uns 5 metros de distância. Quando ele estiver branco, porque acho que ele vai ficar mais pior, né? Vamos tomar uns 3 a 5, as 4 metros de distância. 4 mesmo. Cara, porque ele vai ficar foda. Tá. Mas não tem um jeito mais seguro de tacar sem que eu pegue em mim? Ah, tem um jeito. Você pode gostar, você pode adorar esse jeito de se apagar nele, você não vai nem precisar tocar nele para ele apagar. Vai por mim, é um jeito bem eficiente. Não, você pode jogar umidade nele sem que você se queime e sem que nada aconteça com você. Tá, eu vou explicar como, já já. Tá. Primeiro, usar a mangueira. Tá, vamos explicar como é que apaga isso. Sim, mas uma mangueira que pegue muita distância e que tenha bastante umidade de uma vez. Tá. Aí, com cuidadosamente, molhe tudo a frigideira junto com ele. Não vai fazer uma coisa só de uma vez. Molhe ele, resfriar ele bem, vai fazer ele explodir. Se você ver ele explodindo, força ele a ficar ali com a mangueira. Fica forçando a mangueira para forçar aquela explosão a baixar. Não deixa sair a mangueira. Aí, ele vai subir a explosão, mas ele vai descendo. Descendo. Se ele não descer, alguma coisa está errada. Você está fazendo uma coisa errada. Porque ele desce. Tá. O que você não vai poder fazer? Tacar óleo. Tacar produto químico dentro da sua casa. Não pode tacar nada em umidade com pouca quantidade. Mesmo que seja umidade, ele vai explodir. Por quê? Dentro da sua casa você não pode fazer isso nem de perto. Tá? Por quê? Se a umidade não for suficiente para segurar a explosão, ele vai te queimar mesmo assim. Porque ele vai estar em mais quantidade do que a umidade. Sim. E é por isso que ele vai explodir em você e vai te queimar. Do mesmo jeito. Não pode ter muito pouca umidade para muita quantidade de óleo explodindo. Se ele explodiu, já é. Não dá pra fazer mais nada. Com a mangueira, seria um método bem eficiente. Mas proíbem de usar mangueira. Porque a mangueira, acho que seria a única coisa que tomaria distância. Mas você não pode fazer dentro da sua casa. O que torna ele perigoso é fazer dentro da tua casa, perto do gás, perto da coisa que queima, perto de você também. Qualquer outro ser vivo. Se ele tiver em um lugar isolado, que não tem ninguém, tipo, lugar aberto, não tem nada pra queimar, não tem mato, não tem nada, só tem terra lá, ou pedra, de boa, joga ali de boa, que não tem perigo nenhum. Contanto que você não chegue perto dele. Não é pra chegar perto desse bicho. Tá, que ele explode. Tá, ele vira uma bomba de gordura. O óleo de cozinha ele deixa de ser óleo só, ele vai virar uma bomba de gordura. Não é a mesma coisa que combustível. Cuidado. É explosivo. Tá. É uma bomba. Por que ele vira bomba de gordura? Aí quando ele entrar em reação, ele vai explodir gordura pela casa toda. E pelo lugar inteiro. Se for pouca umidade, ele vai liberar tudo dentro da sua casa e vai explodir gordura na sua casa.
Mas se você conseguir acalmar ele e não parar de jogar umidade, isso não vai acontecer. Por isso você tem que ter uma mangueira. E se você jogar um copo só não é o bastante para impedir ele de explodir. A não ser que você vai fazer um jeito mais eficaz. Tem um jeito mais eficaz de jogar usando um copo só. Não dá para me ensinar para você aqui que eu não estou em câmera. Primeira mangueira. Por que você não vai jogar um balde? Aí, mano, mesmo que você jogue um balde de resfria, ele pode ser que ele exploda em você. Tá? Por quê? Ele de perto, que é o problema. Tá? Você ficando muito perto dele, mas até dá pra você jogar um balde se tiver muita água. Mas só que o problema é se a casa ele explodir. Tem vezes que ele explode. Enquanto ele tá branco, ele fica muito sensível. O óleo vai ficando mais sensível. Cada um desses detalhes aí que vocês estão vendo. Amarelo, laranja e branco. Bastante atenção para não cometer o mesmo erro. Tá? Nunca tente apagar eles dentro da sua casa. Jamais. Jamais. Nunca. Aí, ele aparecer com metal inflamável mesmo. Isso é normal? Sim, é normal aparecer com metal inflamável. Tá travando tudo essa bosta de live aqui. 42 minutos de live, não é possível. Terra também consegue acalmar ele? Consegue, mas ela não resfria. Só que a terra também é recomendável, mas só se ele estiver no fogo um pouquinho menor. Daria pra você tacar nele branco? Dá, mas acho que vai ser ineficaz. Por quê? Sem umidade, eu falei pra você, sem umidade, a não ser que a terra esteja úmida. Barro, por exemplo. Mas como que você vai tacar barro se não pra chegar perto dele? Eu falei pra não chegar perto, lembra? Tem que ser com a mangueira. Outro motivo que talvez seja mais seguro também, apesar de não parecer achar que não, você cava um buraco bem fundo na terra, só terra, areia também dá certo, e você põe lá e despeja o óleo lá queimando debaixo da terra. Tá? Aí, depois de jogar um pouco o copo de água lá dentro, a água, não o copo, não falei errado, mas devagarzinho, não com tudo, e vai resfriando ele. No momento que ele explodir, você tem que estar com as duas mãos. Uma do lado direito segurando um copo de água e outro do lado esquerdo segurando a terra ou a areia. Aí, você despeja devagarzinho, como o óleo já está lá dentro. Quando ele está preso dentro da terra e da areia, ele fica inofensivo, contanto que ele fique lá dentro. Agora, se ele estiver fora, ele vira uma bomba. Se ele estiver num lugar fechado, que seja na sua casa ou perto de você. Mas lá, debaixo da terra e debaixo da areia, ele não faz nada. A não ser que seja um bicho morando ali, um tatu, alguma coisa. Então já vê se não estiver lá, pra não jogar nele, por favor. Uma topeira, sei lá. Se tiver, nem joga. Agora, se não tiver, você joga ele debaixo, você despeja o óleo da frigideira ou da panela debaixo da panela mais fácil ainda, porque só tem óleo naquela porca que enche a panela cheia de óleo, cara. Não, falando sério, cara, o cara desse, mano, que não falei antes. Tem que se matar, né? Falando a verdade. A frigideira é mais fácil do que panela. O cara vai fazer pior, tá ligado? Já não basta um pouquinho, imagina um monte. Então, né? Mas funciona com a panela também. Só que a panela com a mangueira vai ter que ser a quantidade de água imensa. Não vá tacar água de perto. Por favor, não faça isso. Não vá fazer de perto. Tá. Nada que você tacar de perto. Não é só com água, qualquer coisa. Ele vai explodir. Tá? Ele tá muito sensível. Muito. Você não tá ligado quanto. Ele é tão frágil, ele é muito fraco para resfriamento. Sabia disso? Tá, se você tacar gelo nele, então, que já é muito frio, ele pira. Ele vai fazer uma bomba, sabe? Não assim, tá ligado? Vai explodir do mesmo jeito. Ele vai pirar. Ele pira, sabe? Ele já é combustível, ele já não aguenta resfriamento. Você joga ele mais... Ainda mais se ele virar uma bomba, então. De gordura. Aí fudeu. Isso falei isso. Você enterra ele na areia, na terra ou na areia, lá embaixo, bem fundo. A explosão vai tentar pegar você. Quando você jogar água, você cobre com a areia, com a terra, acabou. Sim, acabou o fogo. Ele tá preso lá debaixo da terra, não vai te fazer mal algum. E depois, como a areia e a terra vai estar por cima dele, vai absorver ele aos poucos, com a água junto, e vai virar lama ali, e acaba com ele de uma vez, sem queimar a tua casa, sem te queimar. Tá entendendo como é mais seguro? Nem tá na tua casa, olha pra você ter noção. E é de graça. Olha pra você ter noção. A própria natureza ajuda você. A água, a terra faz tudo serviço. O que você não vai fazer? Dentro da tua casa, copo, perto,
açúcar, sal, jogando de perto, perigoso. Por quê? Porque se ele tiver laranja, ele vai querer explodir, cara. Não é nem por causa do que você jogou, e sim por causa dele mesmo. Ele é muito fraquinho. Ele é muito fraco. Ele vai reagir quase tudo que você tacar nele. Ele fica muito sensível quando ele tá pegando fogo. Você sabia disso? Qualquer coisa que você taca nele, ele explode. Contanto que você não jogue nada nele, ele fez ele explodir. Só que você não pode deixar nada que é inflamável perto dele do mesmo jeito que não adianta de nada. No caso, o ar, cheio de gases inflamáveis. Por exemplo, você leva ele num posto de gasolina pegando fogo. O que vai acontecer? Os gases de gasolina se expandem no ar. Você se mata. Não vai fazer isso, viu, cara? Morte. Tá. Não leva no posto de gasolina isso aqui que é morte. Não só sobre todo mundo que estiver lá. A explosão vai ser imensa. Não vai fazer isso, cara. A areia dá certo com ele? Dá, mas não dentro da sua casa. Ela só vai servir como cobertura para impedir. Ela sozinha não dá conta do óleo, cara. A areia sozinha não vai dar conta de tudo. Ela vai só servir para segurar a explosão, junto com a água que jogar nela. Se não tiver umidade, 99% de chance de não apagá-la. Pode ser que pareça que apagou, mas não apagou. 90, no caso. Não recomendo você tampar com a tampa da panela se ele já tiver explodido. Você pode morrer. Tá. Por quê? Sim, porque você não jogou água. Jogou água nele? Não jogou. Não tem umidade para segurar a explosão dele? Você só. Ele explodiu, você tampou a panela, morte. Só vai ter óleo ali no local, você morre queimado. Significa que se você fazer no momento que explodiu isso, não duvido que alguém já não tenha tentado fazer isso aí, não adianta mais. Dá pra você tampar, usar a tampa no começo se não estiver explodido, se não tiver tacado nada nele. Se alguém tentar tacar e depois tentar tampar com a panela, não vai tentar fazer isso. Não vai adiantar. Mas eu não recomendo você tampar com a panela, por quê? Porque não tem umidade. Mesmo que você pense que isso é o que apagou, ele tá quente, o óleo, não tá? Ele tá quente, entendeu? Você pode tacar fogo nele de novo. Tá. Mas quem sou eu pra falar, né? Tentando dar ajuda pra vocês aí pra não tentar explodir nas suas casas. Na realidade, não é nem pra você fazer dentro de casa. Isso aqui é um perigo. Quando ele passar 300 graus, vai ficar muito perigoso. Muito, muito perigoso. Se você pensa que ele reage com umidade, ele é pior porque você não viu com gelo, mano. Se você tacar gelo nele, mas no frio, tô falando. Se você tacar alguma coisa que é fria nele mesmo, nossa, ele vai tomar um choque térmico lascado e vai pirar com isso e vai querer explodir tanto. Mas só que, mas mesmo que ele exploda, ainda um frio vai tentar sossegar ele e a umidade também. Agora, se jogar óleo, isso não vai acontecer. Não jogue óleo. Tá. Pode parecer que apagou ele no começo, mas depois mais pra frente, por ele esquentar junto com o outro óleo, você vai ver a explosão que ele vai fazer. É porque ele não se esquentou. Tá? Mas depois que ele se esquentar, você vai ver o que vai acontecer. Ah, mas eu joguei óleo nele e eu apaguei ele, você pensa. Porque o óleo é frio. É porque o óleo não esquentou. Aí uma situação que mesmo que você apague esse óleo, você colocou outro combustível no fogo. Você não entendeu o que você fez? Você apagou um para colocar outro. O outro óleo que você colocou vai esquentar e vai pegar fogo do mesmo jeito. O que adiantou? O quê? Do que adiantou? Você aumentou outro fogo. Então não bota outro combustível ou óleo lá. Se tacar gasolina nisso aí, você vai estar se perguntando, morre. Não pode fazer isso. Se tacar qualquer um que não tem umidade, morre queimado. Não pode fazer isso. Ele vai explodir muito maior do que antes, porque ele já tá com a explosão de gordura que já tá pegando fogo, já tá com o ácido graxo aí, que é o linoleico, e o ele junto. Aí, bum! Bum casa e bum você. Os dois morrem. Tá, entendeu? Não pode fazer isso. Em lugar muito frio, igual a Rússia, isso pode acontecer? É dificilmente difícil disso acontecer. Só os russos deixar para fora de casa que o gelo de lá faz todo o serviço. Sim, mas tem que deixar na neve. Se a neve for muito frio na Rússia, eu tô falando porque eles têm neve. Tá, não é só na Rússia não. Tá, acho que aqui no Brasil também tem. Santa Catarina, falar que neva, né? Deixa na neve lá, não dentro da sua casa, é claro. O frio também consegue acalmar ele, sim. Porque se ele for baixando o fogo, resfriando, ele consegue se acalmar. Ele não vai se acalmar se só tirar oxigênio. Ele pode parar o fogo, isso é verdade, mas só que ele não vai acalmar completo. O que quer dizer com isso? A explosão pode acontecer? Pode ser que sim. Não se sabe quando vai acontecer. Tá. Pra quem mora na Rússia,
em Santa Catarina, que só tem neve, é só pegar ele quando ele estiver pegando fogo, deixa ele lá na neve e a neve faz todo o serviço pra você. Se estiver chovendo também, contando com o dedo dentro. Se acaso, mesmo que ele exploda, a chuva vai puxar tudo o fogo. Entendeu? Pra um lugar só. Aí ele explode tudo aí. E como já tá a umidade da chuva, daria de você apagar ele no chuveiro, mas dentro da casa não vai dar não. Então, ainda mais se for de plástico o chuveiro, porque por que a explosão dele é tão violenta? É porque ele tá explodindo gordura junto com o fogo. Que ele mesmo fez. Ele fez a merda e o resfriamento e ele mesmo tá mostrando a merda que ele mesmo fez. Tá? E na realidade ele mesmo tá mostrando a merda mais que ele fez, né? Ele é combustível, não adianta tacar combustível nele. Ele é comestível, mas não é pra tacar. Cara, não vá tacar perto dele. Eu não recomendo você tacar nada de perto dele jamais. Tá? Porque o que acontece? A reação dele é aleatória. Você não sabe o que vai acontecer às vezes. Aí, se você taca, você não sabe o que vai acontecer, então não faça nada de perto. Se você vê fazendo algo de perto, fala pra não fazer. Tá? Não faça de perto nada. Não taque nada de perto dele quando ele estiver fora. Tá? Se ele estiver preso num buraco de terra, de areia, que nem eu falei antes, aí ele fica meio difícil ele conseguir te machucar, porque ele vai estar preso lá no fundo, lá embaixo, ele não está nem perto de você. Você pode tacar qualquer coisa lá nele, sal, qualquer coisa que funciona. Sem explodir na sua frente, sem te machucar. Você sai ileso. Agora, se você... Mas isso vai acontecer. Por isso tem que ter... Se acaso você querer usar terra e areia, você pode fazer isso? Você pode, mas não vai adiantar jogar só um só junto. Mesmo que você apague o fogo, ele tem que resfriar a terra e a areia, elas não apagam, elas não resfriam o óleo por completo. Ela só impede ele de explodir, sufocando ele ali, retendo o calor. A areia não retém, né? Ela só abafa o calor, estufa o calor. Aí, o fogo deixa de existir ali. Só que mesmo assim, tem que impedir a explosão dele com umidade. Sem umidade, é difícil ele explodir. Ele já explode com umidade, mas quando tá pouca umidade e muito óleo. Tá. Mas outra coisa, como o ácido linoleico reage muito com umidade, ele fica muito agressivo com umidade. Então você não vai fazer perto de você, vai ter que ser no buraco. Se você for querer tacar um copo, nunca dentro da sua casa, não perto de tu. Tá. Mas por que jogar o copo perto dele de água é errado e dentro do buraco não? Porque dentro do buraco ele vai estar preso sem saída e bem fundo. Mesmo que a explosão tente chegar em você, ela não te alcança, tá ligado? A não ser que você coloque a cabeça lá dentro. Então, né? Mas não precisa. É só você tirar a cabeça dali, tá ligado? E já era. Ele tá preso, ele não faz nada pra você não. Portanto, só se ele tivesse perna. Não tem, ainda bem que não tem perna. É normal ele explodir violentamente. Ele não vai explodir só com umidade, não, viu? Vai por mim. Muitas outras coisas que você taca nele, ele explode. Então não faça nada de perto. Além do próprio ácido, ele vai ser muito sensível, porque ele é um óleo que foi muito. Quando o óleo fica muito aquecido, ele fica muito sensível à maioria das coisas que você taca nele. Não todos os óleos, mas alguns ficam. No caso desse de cozinha, ele fica. Tá? Ainda mais que ele é viscoso. Mas você pode despejar ele no buraco com terra? Sim. Mas o buraco tem que ser grande e bem fundo. Você despeja ele no buraco com terra lá dentro ou com areia. Depois joga um pouco de água lá com o copo. Aí você está fazendo a mesma coisa, só que sem risco. Contanto que você não coloca a cabeça lá dentro. Aí você põe um pouco de água ali com o copo. Normalmente você faz mais dentro do buraco. Joga um pouco de terra. Se a casa ele explodir, joga um pouco de terra e tampa aquilo no areia. Acabou. Se a casa não der, joga mais, ainda tem enterrar. Ele fica sufocado lá dentro e não faz mais nada. Acabou. Não explode, não machuca você, não faz nada. Não vai fazer o contrário do que eu falei fazer dentro da sua casa. Não vai fazer isso não, mano. Ele vira uma bomba de gordura. Isso que torna ele muito perigoso. Quando o óleo de cozinha ele fica muito quente, ele vai acabar fazendo várias uma explosão enorme por causa da gordura. É aquela bomba que você vai explodir, né? É a gordura, exatamente. Junto com o óleo. Mas como tem esse ácido, esses negócios também é gordura, aí piorou a situação. Pois é, antigamente ele não explodia de jeito. Por que agora tá explodindo? Não sei. Acho que colocaram mais do que não deveriam de ácido nele ou mais gordura, não sei. Sei que ele não explodia de jeito assim, não. Eu lembro, o óleo não explodia de jeito assim, não. Quando pegar fogo, eu me lembrava disso aí. Antigamente não era assim, não. Eu lembro disso aí. Entenderam aí, né? Tá muito grande essa live.
Muito, muito grande esse live. 1 hora de live, cara. 1 hora de live, cara. Coisas que você não deve tacar nele. Gasolina. O próprio óleo. Não pode tacar. Parece que resfriou ele, mas você só tá colocando combustível no fogo. Porque depois que esse outro óleo esquentar e se juntar com o outro que você já colocou, aí que eu quero ver se você falar que apagou, meu amigo. Por que eu quero ver se você falar que apagou? Você fala, eu coloquei mais óleo, eu apaguei, olha só, eu apaguei o fogo, olha, eu sou muito inteligente. Não, você não apagou o fogo. O que você só fez foi só tentar diminuir a temperatura. Mas na realidade você piorou. Porque o que aconteceu? Você deu uma pausa na merda. Você não acabou com ela, entendeu? Você só pausou ela por 1 segundo. Significa que se você não fazer nada, não fazer vento, nem nada do tipo, o vento às vezes pode ser que dê certo, mas não dentro da sua casa. E não quando ele estiver muito branco. Quando tiver branco e laranja, nem tenta soprar ele mais, não adianta. Tá. Difícil. O que acontece aqui? Você pensa, tá aqui óleo, apaguei. Tá aqui óleo, apaguei ele. Não, você não apagou ele. Você pensa que apagou ele, mas na verdade você não apagou ele. Você só fez ele parar por 1 segundo. E um pouco depois, quando o fogo voltar de novo, vai queimar de novo. Tá. Aí o cara fala, desliguei o fogão. Maravilha. Você desligou o fogão. Tá, aí você volta a fazer de novo no fogão. E volta a pegar fogo de novo. Só que agora com o dobro de gordura e o dobro de óleo. Aí como é que nós vai fazer? Entendeu? Óleo não resolve problema de óleo. O óleo é bom para comer, ele é bom para lubrificar, mas ele não resolve problema de incêndio e de outro óleo. Não resolve. Tá? A não ser que... E não é todos os outros óleos que se dão bem com os outros óleos. Cuidado, tá? Não é todos os combustíveis que dão certo com outros. Tá. O que aconteceria se ele não tivesse umidade no local? Só tivesse oxigênio? Ele pegaria fogo e explodiria. Tá assim, do mesmo jeito. É impossível você apagá-lo sem ter umidade. Quase impossível. Tá? Por completo. Por quê? Porque quando tiver umidade, mesmo que ele exploda, por isso que você não vai fazer dentro da sua casa, mesmo que pareça que seja pior, não é. Tá? O que acontece? Mas a aparência dele parece que é uma bomba. É normal. Não é só com a umidade que você vê isso acontecendo. Ia ser pior você ver a aparência dele quando você tá com combustível. Isso aí sim ia ser um perigo. Por quê? Porque como não tem umidade para segurar a bomba de gordura que ele vai fazer, aí eu quero ver o que você vai fazer. Outra coisa que você podia fazer também, quando ele estiver pegando fogo branco, amarelo ou laranja, é tacar ele no rio. Ele vai ficar flutuando, mas depois ele explode sozinho. E como no rio, se não tiver peixe ali, é mais difícil, os peixes baralham, só se estivesse em cima da água. Não tiver gente passando em barco em cima, né? Torço pra quem não tem. Se tiver, nem taca. Mas o ruim é que vai poluir o rio. Não! Mas... é o ruim que polui o rio, né? Deixa quieto. Então vai ter que ser numa poça de água que tiver ali. Que não seja um rio, então. Não pode poluir a natureza. Esqueça que eu falei de rio. A não ser que não tenha nada da natureza ali pra poluir. Você pode fazer também o seguinte. Cara, vai por mim. Não adianta você tacar ele mesmo nele, que você só vai piorar a situação. Quanto mais dele mesmo você tacar nele, pior a explosão. A chance de você morrer é muito alta. E não taca ele mesmo nele. Tá? Pode parecer que você resfriou ele, mas na realidade você só atrasou a merda e aumentou pra pior. Tá? Você pensa, joguei um pouco de óleo, parece que eu apaguei. Do mesmo. Eu apaguei ele. Você pensa que apagou. 2 segundos depois, você fez o dobro de merda. Depois que ele voltar a pegar fogo. Aí você faz isso 5 vezes seguida. Aí 5 vezes o tanto de óleo que você colocou. Aí você fez isso 10 vezes seguida. 10 vezes o tanto de óleo que você colocou. Aí a bomba vai 10 e assim vai indo. Vai às vezes pior. E vai aumentando a bomba por culpa sua. De tanto óleo que você está colocando para apagar um fogo. Óleo para apagar fogo tem que ser besta. Quem usa óleo para tentar apagar fogo é burro. Na moral. Mas então por que ele explode com a umidade? Primeiro, é uma das coisas que eu falei. O ácido linoleico, ele é muito violento, ele age violentamente com isso. Por isso que você jamais vai fazer de perto. E num lugar aberto, de perto também não. Tá, tem que ser de longe. Nunca de perto, tem que ser com a mangueira de longe.
Tá, não pode ser de perto se ele tiver uma branca ou laranja. Tá, não pode mais. Não adianta destacar, é tarde demais. Tá. E não vai tacar combustível ali também, que você vai se matar. Tá, vai pegar a mangueira de combustível e tacar lá pra você ver o que acontece. Que você vai torrar vivo, vai o fogo em você, no combustível, explode o combustível e tudo. Daqui a pouco eu tô achando... Mano, não vai tentar pegar mangueira de posto pra tentar tacar aqui, não vai adiantar de nada. O fogo, a explosão vai direto na mangueira em você, explode o posto de você e metade do lugar aí. Não vai fazer isso. Tá. Tô falando mangueira de água. Tá. Porque como você vai estar à distância, ele vai estar recebendo muita umidade, ele não pode receber pouca umidade. Senão ele explode do mesmo jeito. Tá, ele explode. Tá. Por quê? Porque a reação dele não vai se segurar. Como ele explode muito, muito forte, muito, muito calor, pouca umidade, uma coisa que nada pra ele. Então, ainda você pode sair queimando perto dele. Por isso, jogar um copo de água do lado dele é muito arriscado, é muito pouca umidade. Não vai segurar a explosão dele. A explosão dele é imensa, meu amigo. Ainda mais se ele tiver branco, a explosão é muito, muito maior. Precisa de muita, muita água. Pouca não vai dar certo. Entendeu? Entendeu, né? Você nem se está vendo alguma imagem. Eu coloquei a imagem aqui e não tá aparecendo bosta nenhuma. Não vou falar pro Isucan. Estão vendo alguma coisa? Tô achando que não estão vendo nada. Acho que vou ter que baixar a imagem para vocês verem. E a imagem? E a imagem, cara? Oh, mas estava a imagem agora há pouco, mano. Ele tá tendo muito problema com a imagem. O OBS tem muito problema em carregar a imagem. Tá? Lembrando, nunca fique perto dele, distância de 2 a 3 metros, quando ele ficar laranja e quando ele ficar branco, de 3 a 4 metros para frente. Porque ele vai ficar muito mais perigoso que os demais. Tá? Quando ele tá branco, o perigo vai ser explosão muito alta. Se você ver ele ficando branco, cai fora de casa. Tá? Como eu falei, se você tiver num lugar que chove muito, é mais fácil você pagar isso aí. Você deixa ele fora da tua casa e a chuva vai apagar tudo. Agora, se você tiver num lugar que é muito seco, aí fica difícil. Se você tiver num lugar que tem muita neve, igual a Rússia, Santa Catarina, que eu falei antes, você deixa ele na neve, faz tudo serviço pra você, mas fora de casa, nunca dentro de casa, e longe de alguma coisa que... Mas é difícil porque só tem neve, ele vai queimar o que ali? O que vai tornar ele perigoso é dentro de um lugar que tem muito oxigênio, que tem muita coisa para queimar ou perto de algum ser vivo. Contanto que não tem ser vivo nenhum ali, tenha muita coisa, muito frio, acalma ele. Muita umidade, acalma ele. Muita terra e muita areia também. Consegue segurar ele, mas não acalma ele por completo. O que eu sei que acalma ele muito é frio e umidade. Apesar dele reagir com umidade com isso, ele vai se acalmar aos poucos com isso. Agora, sem isso, ele vai subir a explosão, mas depois ele vai descendo. Agora, se jogar só combustível, igual o cara falou outro dia, jogue óleo no óleo. Que porra é essa? O cara falando fazer isso e osdeia. Ah, eu apaguei. Apagou nada. Você só atrasou a explosão. Atrasou, mas vai continuar depois de explodir do mesmo jeito. Você apagou? O que você apagou ali? O alarme do incêndio, o cara até pitou lá. O cara falou que ele apagou o incêndio. As 10. O cara falando no outro vídeo. Entenderam o que eu falei? Dá pra você tampar ele com a tampa? Eu não recomendaria você fazer isso se ele explodir. Tá? Se você perceber que ele tá explodindo, e se agora explodir do nada, umas coisas assim, aí nem tenta tacar a tampa. Aí não vai ter o que fazer, vai ter que chamar alguém para pagar isso aí. Colocar alguma coisa úmida nele dá certo? Sim, porque ele tá recebendo umidade. Sim, contanto que ele fique com umidade, ele se acalma. Agora, sem umidade, que é o problema. Por isso que eu não acho seguro só tampar. Porque não tem umidade. Apesar dele explodir, sim, com umidade, ele também precisa de umidade, cara. É porque a umidade que você está jogando ele com um copo é muito baixa para o tanto de explosão que ele está tendo. Entendeu? Aí isso vai fazer que ele fique muito, muito irritado e ele exploda e você não tem muita umidade suficiente para segurar essa explosão. Você acaba se prejudicando e se queimando. E outra, que ele fica muito agressivo quando você joga as coisas nele. Tá. Ele já não gosta de umidade, né?
Ainda mais joga agressivamente, umidade nele, água agressivamente nele, ele vai ficar puto, que já não gosta dela. E vai tentar pular em você. Então, pra isso não acontecer, não pode ser pouca umidade. Tá? Não vá fazer isso dentro de casa, por favor. O jeito certo de jogar o copo, nunca dentro de casa e sempre no lugar de um buraco, debaixo da terra ou da areia. Bem fundo e joga a água do copo lá. Jeito errado. Jogar dentro de casa quando a frigideira tá assim, em cima. Outra coisa, ele nunca pode estar em cima do fogão, você sabia disso? Ele sempre tem que estar no chão, porque quanto mais pra cima, mais chance de explodir na tua cara. Tá? Então, nunca pode estar em cima do fogão. Tá? Ele sempre tem que, toda vez que você for colocar ele sempre no chão, abaixo da cabeça do ser humano e do, entendeu? Sempre abaixo da cabeça, nunca acima da cabeça do ser humano ou perto. Quando ele tá no fogão, ele pode acabar com, ele acaba muito ferindo você porque ele tá perto da tua cabeça e do sua barriga e do resto. Isso faz ele ficar pior ainda quando ele explode. Você tem que notar isso também. Sempre ele tem que estar no chão para ele nunca alcançar isso, tá? Mas e se ele explodir? Aí é tarde demais. Explodir porque você jogou alguma coisa nele, não é pra jogar antes da hora. Nunca perto dele. Tá. Sempre tem que tomar distância dele, cara. Ele virou uma bomba. Ele não é mais óleo normal, igual você tá vendo no amarelo aqui, ó. Ele não é igual antes, igual você tá vendo no amarelo. Ele, no momento que ele fica laranja pra branco, ele deixa de ser só óleo e virar uma bomba de gordura. Tá? De tanto que ele esquentou aqui, ele vai virar uma bomba de gordura. Parecido com a bomba atômica no branco. Se você quer ver uma bomba atômica no branco, vai aparecer uma bomba atômica. Vai até brilhar quando ele estiver no branco. Por isso que eu não recomendo você apagar ele dentro da sua casa, quando ele tiver dessas cores. Ele tá muito, muito, muito quente, ele virou uma bomba. Ele deixou de virar só óleo. É uma bomba agora, literalmente. Nunca, nunca taque combustível nele. Tá? Jamais. Tá? Quando ele estiver assim. Papel, nada. Que queime, nada. Tá? Não taque nada nele. Gás, nada. Isso só vai piorar a situação. E muito. Vai assar você, sua casa e tudo o resto. Tá? Nunca faça isso. Porque você só vai alimentar a explosão dele. Você jogando combustível, você só alimenta a explosão dele. Você sabia disso? Você só alimenta. Você não baixa em nada, você só alimenta. E ainda mais que se tiver mais junto com ele, né? Todos que dão certo com ele, né? Não é todos que misturam com ele, né? Uma das vezes só os ácidos graxos dele mesmo que se misturam com ele. Os outros combustíveis. Apesar de eu acho que é difícil, acho que a gasolina com ele não se mistura. Apesar deles ser combustível, eles não se misturam. Você sabia disso? Eles não se misturam. Então é difícil deles. Ele mistura com o ácido que ele mesmo cria, que é dele mesmo, né? O graxo, né? Que é o linoleico, e a própria gordura, que é também ele que cria. Ele consegue misturar. Agora, se não for, você deve estar se perguntando por que o óleo de cozinha não se mistura com a gasolina? Mesmo ele sendo combustível. É porque eles são diferentes do outro. Eles não são feitos do mesmo, você sabia disso? A gasolina é derivada do petróleo e dos outros. Tá? Agora, já o óleo de cozinha não é derivado de nenhum deles. É derivado da natureza, vegetal. Isso significa que ele não vai se misturar com a gasolina. Tá entendendo como é que funciona? Ele não se mistura com a gasolina por esse motivo. Tá? Ele não vai conseguir misturar com a gasolina. Tá? Não é só porque ele é viscoso. Só que ele é diferente. A reação dele é diferente da gasolina. Tá? Entenderam o que eu falei antes? Quando ele tiver desse jeito, já leva ele fora de casa, mesmo no amarelo. Não recomendo você apagar ele dentro no amarelo, não. Tá? Nossa, eu ia sair, né? Pode perguntar aí. Por que o Crash e Metal é imune ao outro? É porque ele não consegue cortar a bomba do Crashman e o Crashman não consegue explodir o Metal Man. Ele é imune a ar, sim, sim. Calma aí, não tem nada a ver mais com óleo aí. É outra coisa que tá perguntando aqui. Tem como vento soprar aço? Sim. E o Woodman também, porque planta não consegue destruir aço. É verdade, porque o Metal Man a serra e corta, entendi. Vocês entenderam aí, né? No momento, mesmo que já esteja amarelo, eu não recomendo vocês tentar apagar ele dentro de casa. Sempre leve pra fora. Tá? Pra segurança de vocês, não tente apagar ele do amarelo pra frente. Mesmo que ele esteja amarelo, não tente apagar ele dentro de casa. Apesar de ser raro ele pegar fogo, a não ser que a temperatura dele esteja muito, muito alta, você esqueça ele. Tá?
Difícil de acontecer isso na Rússia, é um lugar que tem muita chuva, igual eu falei pra você. Ou tem muita tempestade de areia. Se bem que acho que nesses lugares aí de tempestade de areia, acho que nem acontece incêndio de óleo. Mas acho que na Rússia, se acontecesse isso aí, algum outro lugar que tivesse chovendo muito, difícil dele explodir muito alto, só se deixar ele pra fora de casa que apaga tudo sozinho. Aí não vai ter perigo algum, não precisa fazer nada. O próprio clima faz pra você o serviço, tá ligado? É melhor do que deixar dentro de casa explodir, não é verdade? Sim, e perde você e dos outros bichos. Se não tiver umidade, ele não vai se acalmar, cara. Pode parecer que se acalmou, mas ele não se acalma. Não vai acalmar o óleo de jeito nenhum. Ele também libera vapor de óleo invisível. Tá. A olho nu, você não vai conseguir ver isso. Tá. Ele faz muito parecido com a gasolina, só que o dele não é gases, é vapor de óleo invisível. Do laranja você não vai poder ver por esse motivo. É invisível. Tá. Ah, o Pokémon de planta tenta destruir o Pokémon de... Calma aí, não é mais a ver com óleo. Sim. É imune. Sim, é verdade. O venenoso ele é imune à planta. No Pokémon. Bom, acho que é só isso. Deixa eu terminar de falar aqui. Vocês entenderam o que tem que fazer e o que não tem que fazer, né? Vocês entenderam o que é pra fazer e o que não é pra fazer, né? Não vai fazer o contrário do que eu disse. Simplesmente tacar qualquer coisa nele lá que vai explodir. Tá? Não vai fazer isso. Tá? Bom, é só isso. Tá? Valeu. Até mais. Obrigado aí, o Pedro e quem estiver assistindo esse vídeo. Falou. Qualquer pergunta, quiser deixar nos comentários aí, pode deixar. Tá? Mas não é de cara que eu vou responder essa pergunta. Tá. Valeu aí. Obrigado aí, Pedro. Até mais. Sim. Nem voador porque ele existe. Aí ele tenta soprar, não adianta nem bica nem aranha. Mas o Pokémon Elec. Mas o Pokémon elétrico, o quê? De aço. Destrói ele, mas o Pokémon elétrico derrota ele porque usa energia. Sim, exatamente isso. Valeu aí, Pedro. Vou ter que sair agora. Depois nós se fala aí. Pode mandar nos comentários lá, quiser essas perguntas que eu vou responder lá também. Vou sair agora aí. Valeu, Pedro. Até mais. Obrigado aí. Tchau.